Capítulo 25. Qual é a importância do carbono para a química? O carbono ele é importantíssimo na nossa vida. Os seres vivos são formados por moléculas cujo principal elemento é o carbono. A seda, que é um polímero natural, obtido do bicho da seda, é usada na fabricação de tecidos nobres. O nylon é um polímero formado por poliamidas, utilizado na fabricação de meias calças para mulheres. Então, a gente observa que esses produtos que eu citei são todos formados por carbono, como a gente vai observar agora neste capítulo. A química ela avançou muito com o passar dos anos. Ficou mais tecnológica, porque houve o desenvolvimento de processadores, de computadores, celulares, outros eletrônicos. E a química orgânica, ela faz parte disso. A química orgânica é uma parte da química que estuda o elemento carbono, tá? O carbono ele é um dos principais elementos na natureza. Ele está ao lado de hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Dentro da química orgânica, esses compostos de carbono, eles formam milhares de substâncias, tá? Mas a gente tem o carbono puro, que é aquele carbono, na forma de grafite, diamante, fulereno e grafenos, como a gente pode ver aqui na foto. Então, aqui a gente tem somente o carbono. Mas vamos falar das substâncias orgânicas, tá? As substâncias orgânicas, elas são constituídas por um ou mais tipos de carbono ligados a hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, entre outros, tá? As moléculas orgânicas mais simples são compostas de pelo menos carbono e hidrogênio. O carbono possui duas propriedades que o tornam muito especial. Ele possui 4 elétrons de valência. Então, a gente tem até uma molécula aqui, onde ela está sendo representada com uma bolinha em azul, que está representando o carbono, e as bolinhas em vermelho estão representando os hidrogênios, tá? Então, o carbono, ele forma sempre 4 ligações, como a gente pode ver essas ligações aqui em cinza. E essa ligação, essas 4 ligações que são formadas pelo carbono, tornam ele uma estrutura tetravalente. O carbono ele tem a capacidade de se ligar a outros carbonos ou ao hidrogênio, e com isso ele forma cadeia carbônica. Então, a gente tem vários tipos de cadeias carbônicas. Cadeia aberta, cadeia fechada, cadeias com 2, 3, 4, 5, 10, 15 carbonos, tá? Mas entre esses carbonos pode haver formação de ligação simples, quando tem só um tracinho, tá? Quando vier 2 tracinhos, a gente chama de ligação dupla, e 3 tracinhos a gente chama de ligação tripla. Agora, para a gente falar da nomenclatura, desses compostos orgânicos, é importante a gente aprender essa tabelinha aqui. Com isso, a gente sublinha também aqui, olha, que a nomenclatura oficial dos compostos orgânicos é determinada pela União Internacional de Química Pura e Aplicada, que é chamada de IUPAC. Vocês vão ouvir muito essa palavrinha aqui, essa sigla, na verdade, IUPAC. Que significa isso? União Internacional de Química Pura Aplicada. A IUPAC, é uma congregação de químicos de diferentes países que buscam padronizar o conhecimento da química quanto a algumas definições em comum. Então, são eles que determinam as regras, para nomenclatura dos compostos orgânicos. Então, essa tabelinha aqui, ela é super importante dentro da química orgânica, porque ela traz os prefixos correspondentes ao número de carbonos. Então, por exemplo, toda vez que eu tiver na estrutura só um carbono, eu vou usar o prefixo met. 2 carbonos, et, 3 carbonos prop, 4 carbonos but, 5 carbonos pent, 6 hex,
7 hept, 8 oct, 9 non e 10 dec. Então, a gente não pode esquecer, tá? Esses prefixos aqui. Existem só esses? Não, existem mais, né? Se fossem 11 carbonos, seria um dec, 12 carbonos dodec e por aí vai, tá? Lembrando que as cadeias carbônicas, né, elas podem ter 15, 20 carbonos. Aí, nós temos esse infixo aqui, que é a ligação entre os carbonos. Quando a gente só tem ligações simples, a gente usa o an. Isso daqui, an, em, de, em, é como se fosse um intermediário entre o prefixo e a terminação, tá? Que é o O. Então, quando tem uma dupla ligação, a gente chama de em, uma ligação tripla, a gente chama de in. Duas duplas ligações a gente chama de em. Aí, para não ficar letra com letra, oct, dieno, a gente coloca um azinho aqui. Aí, a gente agora vai juntar essa parte da tabela com essa e essa daqui. Então, a gente pode ter, por exemplo, metano. A gente pode ter o etano, propano, butano. Vou pegar um aqui embaixo, ó, nano. Se tiver 10 carbonos e somente ligações simples, eu tenho decano, tá? Agora, vamos supor que a gente tenha uma dupla ligação. Vamos pegar o prop aqui, ó, e ele tem uma dupla ligação. Então, ó, propeno. Se ele tiver tripla ligação, propino. Se tiver duas duplas ligações, propadieno. Tá? Então, assim a gente junta, né, o prefixo, o infixo e o sufixo. E a gente sublinha aqui, ó. O prefixo indica a quantidade de carbonos, o infixo, o tipo de ligação, o sufixo, a função orgânica, que no caso a gente está estudando aqui somente carbonos e hidrogênios. Então, a gente tem os hidrocarbonetos, tá? Hidro de hidrogênio, carbonetos de carbono. São estruturas que só têm hidrogênio e carbono. Eu coloquei aqui no papel exemplos, né, à parte, falando da fórmula estrutural e da forma de traços, que também é chamada de fórmula bastão, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui um carbono com 4 hidrogênios. Um carbono, a gente usa o prefixo met. Como a gente só tem um carbono, então o intermediário é an, e como é formado por carbonos e hidrogênios, a terminação sempre vai ser O. Então, eu tenho o nome aqui da estrutura, metano. Eu não coloquei a fórmula bastão porque com um carbono não dá para a gente montar a fórmula bastão, a forma de traços, tá? Mas olha esse exemplo aqui, eu tenho 2 carbonos. Aí, ao invés de representar cada hidrogênio, eu coloquei aqui a quantidade total de hidrogênios para cada carbono. Lembra que eu falei que o carbono é tetravalente? Ele forma 4 ligações? Então, aqui, ó, 3 com mais uma ligação aqui, 4. 3 hidrogênios com mais uma, 4. Então, cada carbono tem 4 ligações. Então, como a ligação do meio é simples, então a gente tem 2 carbonos, usa o prefixo et, ligação simples, então o nome da estrutura é etano. Olha a sua forma bastão. Eu tenho um carbono aqui e outro carbono aqui. Essa forma bastão ou forma de traço, tá? A gente vai representar a estrutura que a gente tem aqui em forma de traço. Então, aqui, ó, a gente tem embutido 2 carbonos, um aqui e outro aqui. Olha aqui nesse outro exemplo, eu tenho 3 carbonos, a gente usa o prefixo prop, ligações simples, então é um propano. Todas elas terão terminação O porque são carbonos e hidrogênios, são hidrocarbonetos. Agora, olha a sua forma de traços. Eu tenho um carbono aqui, 2, 3. Olha já aqui o butano, tem 4 carbonos, tá? Ligações simples, então o prefixo para 4 carbonos é but, ligações simples, então ano. Então, olha lá, olha a forma de traços do butano. Tem 1, 2, 3, 4 carbonos.
Eu tenho o pentano aqui, que eu até numerei aqui, ó, os carbonos em vermelho. Então, eu tenho 5 carbonos, olha lá, e 5 carbonos aqui na forma de traços, tá? 5 carbonos, a gente tem o prefixo pente, então por isso que é pentano. A gente pode ter ainda uma cadeia fechada. Então, reparem que nessa cadeia fechada, cada carbono tem 4 ligações, ó, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 e assim vai. Então, nós temos uma cadeia fechada com 4 carbonos, por isso o prefixo but e a terminação ano, porque só tem ligações simples, mas como ela é fechada, eu tenho que colocar a palavra ciclo na frente, porque butano somente é uma cadeia aberta, mas o ciclo butano, eu estou sinalizando o ciclo como uma cadeia fechada. Olha a sua forma de traços, tá? Então, cada extremidade aqui, ó, é um carbono, que no total a gente tem 4 carbonos. Olha o eteno. O eteno agora é chamado de eteno porque tem 2 carbonos, prefixo et. Dupla ligação, aí agora a gente tem esse infixo, ou intermediário em. É formado por carbonos e hidrogênios, terminação O. Olha o eteno, olha a sua forma de traços, né, do eteno. Cada extremidade aqui, ó, tem um carbono, então são 2 carbonos, tá? Para a gente finalizar os exemplos que eu coloquei aqui na folhinha, né, a gente tem agora 3 carbonos e apareceu uma tripla ligação. 3 carbonos a gente usa o prefixo prop e tripla ligação a gente vai usar, ó, in, carbono e hidrogênio, então terminação O. Então o nome da estrutura é propino e olha a sua forma de traços aqui para o propino. Tá vendo que eu estou especificando aqui a tripla ligação? Ó, aqueles 3 tracinhos, tá? Então aqui eu tenho 1, 2, 3 carbonos, por isso propino. Bom, voltando para o livro de vocês, na página 198, né, vem falando da nomenclatura desses compostos orgânicos. Aqui também tem, né, exemplos como os que eu coloquei lá na folhinha. Então, aqui, ó, 3 carbonos e ligações simples, a gente tem o propano. 4 carbonos, a gente tem o butano, tá? A gente pode ter ainda, né, além de carbono e hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre nos compostos orgânicos, tá? Mas aqui embaixo tem a forma de traços do propano e do butano. Aí, nessa atividade aqui que vocês vão fazer, da página 199, ele pede para desenhar as respectivas fórmulas estruturais e de traços. Então, eu coloquei aqui, ó, para o etino, vocês vão fazer para cada um deles, tá? Obedecendo quando é ano, ligação simples, eno, dupla ligação. Ino tem tripla ligação, et tem 2 carbonos, tá? Então, 2 carbonos e ino é tripla ligação. Então, olha lá, representei aqui a fórmula estrutural. E aqui, ó, a forma, né, de traços, tá? Então, ó, tem um carbono aqui nessa ponta, outro carbono aqui. Então, a gente tem o etino. Então, no exercício 2, vocês vão escrever agora o nome das estruturas. Alguns eu já sinalizei aqui para ajudar vocês. Por exemplo, aqui, ó, eu numerei a quantidade de carbonos. É uma cadeia aberta, então eu tenho ept, ligações simples, né? Ept porque são 7 carbonos. Ligações simples, então, heptano. Uma cadeia fechada com 5 carbonos, a gente teria o quê? O pentano, mas como é uma cadeia fechada, a gente tem que colocar a palavra ciclo na frente. Então, ó, ciclo pentano. Aí aqui eu também tenho um ciclo com 4 carbonos, porém apareceu dupla ligação aqui. Então, ó, olha o eno aqui, ó, sinalizando essa dupla ligação. Então, o nome da estrutura, ciclo buteno. Então, agora é com vocês. Vocês vão fazer o restante da página 199. Mas vamos terminar esse capítulo? Vamos falar agora dos pontos de fusão e ebulição.
E para falar disso, a gente fala de um método de separação chamado destilação fracionada. A destilação fracionada ela é usada na separação dos componentes do petróleo. Então, por diferença, né, nos seus pontos de ebulição, eles são separados. Então, aqui em cima a gente tem os gases, ó, gasolina, querosene, óleo diesel, né, e óleos leves, gases combustíveis, tá? Então, essa torre de destilação, ela é utilizada para separar os componentes do petróleo. Bom, o petróleo, ele é formado por hidrocarbonetos, compostos com carbono e hidrogênio. Aí, o que a gente precisa saber dentro disso que eu até sublinhei aqui, ó, que quanto maior a quantidade de carbonos na cadeia, maior será a temperatura de ebulição. Se eu tiver um carbono, vai ter uma temperatura, 2 carbonos já aumenta a temperatura, 3 carbonos aumenta mais um pouco, e assim vai. 5 carbonos, 6, 7, aí a temperatura vai aumentando à medida que vai crescendo o número de carbonos, tá? Agora a gente vai falar da classificação das cadeias carbônicas, que está aqui nesta página. Quanto à forma, pode ser aberta ou fechada, tá? Então, a aberta lá não forma ciclo, ou seja, os carbonos eles não se unem, tá? Numa cadeia fechada, como nesse caso aqui. A cadeia fechada, ela forma ciclo. Por isso que a gente tem que colocar sempre a palavra ciclo na frente do seu nome, para diferenciar da cadeia aberta. Quanto à disposição, ela pode ser uma cadeia normal ou ramificada. A ramificada, no meio dela, vai ter uma quebra com carbono aqui, ó. Isso é uma ramificação, tá vendo? Aqui também a gente tem uma ramificação, tá? Já aqui a gente não tem ramificações, então a gente chama essa cadeia de cadeia normal. Quanto à natureza dos átomos, ela pode ser classificada em homogênea ou heterogênea. A cadeia heterogênea, ela vai ter sempre um elemento diferente do carbono entre eles, ou seja, eu tenho nitrogênio aqui, né, entre carbonos. Então, para cá, ó, em volta dele, eu tenho carbonos. Então, por isso que essa cadeia é heterogênea. O oxigênio aqui também está representando uma cadeia heterogênea, porque para cá eu tenho carbono, para cá, olha, eu tenho um outro carbono. Então, cadeia heterogênea. Quando o nitrogênio, oxigênio ou outro elemento qualquer não vem entre os carbonos, aí a gente passa a ter uma cadeia homogênea, tá? É uma cadeia que não apresenta heteroátomo. E o que seria heteroátomo? Heteroátomo é o que eu acabei de explicar aqui. Quando a gente tem elementos diferentes entre os carbonos, tá? Quanto ao tipo de ligação, se ela só tiver ligações simples, ela é chamada de saturada. Agora, se aparecer dupla ou tripla ligação, né, aí a gente tem uma cadeia insaturada. Bom, aí outras funções orgânicas. A gente falou dos hidrocarbonetos, né? Que são compostos que só têm carbonos e hidrogênios. Mas a gente tem outras funções, né, que tem nomes diferentes. Por exemplo, o álcool, ele sempre vai ter OH, ele vai ter essa hidroxila aqui preso ao carbono, tá? Então, o etanol, que é o nome dessa substância, é utilizado como combustível, antisséptico e está presente nas chamadas bebidas alcoólicas. Já nessa estrutura aqui, a gente tem o ácido carboxílico, ó, isso daqui, que eu estou envolvendo aqui, é que determina a função ácido carboxílico. Então, esse ácido carboxílico é chamado de ácido etanóico, ou também chamado de ácido acético, tá? Que está presente lá no vinagre. E por último aqui, olha uma outra estrutura diferente dessas outras que nós vimos aqui. Essa daqui tem carbono com dupla ligação oxigênio, tá? Entre carbonos. Então, e essa estrutura aqui é chamada de
de cetona, melhor dizendo. A função aqui é chamada de cetona. O nome da estrutura é propanona. Eu tenho 3 carbonos aqui. A propanona, ela está presente na acetona, que é utilizada para remoção de esmalte. Então, com isso, a gente encerra esse capítulo, né, falando sobre o carbono, e agora a gente vai ficar com as atividades das páginas posteriores.